Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Esse foi um dia muito difícil aqui na cidade santa de Jerusalém, mas na verdade foi um dia muito difícil em toda a Medinat Israel. Muitos de vocês já sabem que o número de judeus mortos já ultrapassam 700. Nós somos um povo pequeno, pouco mais de 7 milhões de habitantes, de modo que o número de famílias atingidas por essa chacina, não existe outro nome para designar o que foi feito, está sendo feito contra o nosso povo, vai atingir direto ou indiretamente um percentual bastante significativo da população israelense. E hoje foi um dia aqui em Jerusalém que eu passei trabalhando, terminei de trabalhar e vim até aqui na grande sinagoga de Jerusalém, porque me pareceu bastante conveniente gravar aqui, não só porque eu peço que todos os meus amigos judeus, quando vêm a Jerusalém, não percam a oportunidade de fazer pelo menos uma das suas tefilot aqui no grande templo, né, de Jerusalém, mas porque a dor de tantas famílias que já se encontram enlutadas em Israel só pode encontrar amparo na nossa crença imemorial, né, no Criador. Porque, meus amigos, na guerra, talvez isso possa soar como um clichê, não há vitoriosos. Nós aprendemos isso a duras penas. Israel venceu a guerra de independência de 48, Israel venceu a guerra dos 6 dias em 1967, Israel venceu em 73 a guerra do Yom Kippur. Meus amigos, não há vitoriosos em guerras, existe apenas sobreviventes. E o senso de sobrevivência é o que tem mantido o nosso povo de pé diante de todas as escaramuças dos nossos inimigos, não apenas nesses 75 anos que marcam o Estado moderno de Israel, mas ao longo de milhares de anos. E ontem, eu falava para vocês, logo depois do Shabat, quando eu gravei o vídeo, que nós já tínhamos 40 mortes. E eu sabia que esse número ia crescer, mas nem nos meus piores pesadelos, e eu acho que eu falo por todo o nosso povo, nós imaginaríamos que 700 vidas não seriam tomadas, e nós sabemos que esse número ainda vai crescer muito. Eu imaginava que de 40 talvez chegassem a 100, mas 700, mais de 200 jovens mortos no festival de música nas proximidades de Gaza, à medida que a IDF vai controlando as cidades onde ocorreram as infiltrações do Hamas, nós vamos chegando cada vez mais perto da fronteira de Gaza, porque o governo de Israel, as forças de defesa de Israel não conseguiram ainda promover uma invasão terrestre. A Marinha está bombardeando o território de Gaza, as posições militares do Hamas, assim como a Força Aérea, mas ainda não teve início, de fato, uma invasão terrestre, mas ela vai acontecer. E esse é um daqueles dias que eu não gostaria de compartilhar a mensagem com vocês, né? Mas eu tenho recebido tantas mensagens, tantas pessoas, amigos antigos, com os quais eu já não falava há muito tempo, e centenas de pessoas que acompanham a nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica para ter notícia do que está acontecendo, que todas essas mensagens, né, me estimularam devido à necessidade de voltar às redes sociais, mas para transmitir a vocês uma mensagem que é muito dura para o nosso povo. Se eu terminasse aqui o vídeo apenas com esse número, que é um número assustador de 700 mortes, já seria o suficiente para tirar a paz de qualquer pessoa que ama Israel e ama o povo judeu. Mas é difícil de acreditar que teve lugar e está tendo lugar, porque nós temos cidades que ainda estão sendo bombardeadas por foguetes do Hamas. Nós estamos muito longe de terminarmos essa que eu espero não seja apenas mais uma rodada, né, de conflitos entre as forças de defesa de Israel e o Hamas, ou quem mais quer que se una ao Hamas, ao LP, ao Hezbollah, ou seja, quem for. Até os talibãs estão pedindo passagem, né, pelo Líbano para atacar o povo judeu. Mas foi muito difícil acreditar, e
E nós estamos vivendo num pesadelo que não parece ter fim, porque as cenas que nos chegam, as imagens que nos chegam, as notícias que nos chegam registradas, não se trata de uma fantasia, como os palestinos gostam muito de criar, né? Hollywood, de fazer filmagens com pessoas mortas nas ruas, com mercúrio cromo. Não, isso não é um sonho, antes fosse de fato apenas um pesadelo que nós pudéssemos acordar e continuar acreditando na vã ilusão de que os bilhões que nós gastamos de orçamento militar nos protegem. Onde é que está a IDF agora? Como foi possível que um simples trator conseguisse derrubar as cercas que nos separam de Gaza e permitisse uma infiltração maciça no território de Israel? Como foi possível que, uma vez que esses jihadistas entraram, disparassem carros, matassem civis a sangue frio, às centenas, invadissem as casas dos Moshavim, assassinando crianças, mulheres, idosos? Quantos soldados nós já perdemos? Soldados e policiais, soldados da reserva, porque vocês sabem que já é um país que muitos de nós andamos armados, mas não é por causa do crime, do tráfico ou de qualquer outra coisa dessa natureza, como a máfia russa. Nós andamos armados porque temos que estar preparados o tempo todo para responder ao terrorismo. E quando essas imagens da chacina na rave, né, na festa da paz, quanta ilusão, que foi realizada por milhares de jovens nas proximidades do território de Gaza, nos chegam, e nós descobrimos que mais de 200 jovens foram mortos lá. Então não se trata mais de uma chacina. A chacina é o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, isso é genocídio. E é disso que se trata. O Hamas não é uma organização que luta pela libertação da Palestina. O Hamas não tem uma plataforma de movimento, né, de libertação nacional, como foi o caso, né, dos que lutaram pela independência do Timor, dos que lutam entre os curdos no Kurdistão, que nós judeus apoiamos, como aconteceu com os armênios e está acontecendo agora na guerra com o Azerbaijão, ou mesmo no Vietnã. O Hamas não foi criado para criar um outro Estado árabe. O seu estatuto é muito claro, seus objetivos políticos sempre estiveram, políticos e militares sempre estiveram muito claros. É a destruição completa do Estado de Israel. Golda Meir profetizou, por assim dizer, com suas sábias palavras, quando disse: se os palestinos baixassem as armas, nós teríamos paz, mas se nós baixássemos nossas armas, nós seríamos vítimas de um novo holocausto. E é disso que se trata, porque o Hamas é uma organização nazista. Muitas pessoas, quando eu digo isso, e tenho dito isso ao longo dos anos, torcem o nariz quando eu digo que a OLP é uma organização nazista. Quando nós mostramos historicamente o processo de criação desses movimentos, a inspiração original, os líderes originais, a vocação. E as pessoas torcem o nariz, porque se criou no mundo a mística de que o povo palestino é vítima de um apartheid e de que nós somos os invasores na terra de Israel, na terra dos nossos patriarcas, no lugar onde nós estamos há quase 4.000 anos. Nós somos os invasores. Como vocês sabem, sempre existiu um povo palestino, sempre existiu um Estado palestino, mas ele não lutou contra a ocupação turco-otomana, ele não lutou contra a ocupação britânica, ele só vai surgir no final dos anos 60, e curiosamente ele surge quando? Quando Sadat e o Egito não conseguem vencer Israel. Depois que eles são finalmente derrotados na guerra de Yom Kippur, fica claro que era preciso continuar a luta por outros meios. A OLP não foi criada para criar um Estado palestino na terra de Israel. Esse nunca foi a reivindicação de Yasser Arafat, que era egípcio, de Mahmoud Abbas, que vive, né, liderando a OLP até hoje, que também é egípcio. Eles não têm DNA da terra de Israel. Foram todos trazidos, né, pelo mundo árabe, pelo mundo turco, para a terra de Israel durante a ocupação turco-otomana. E é preciso dizer, né, que o nosso povo
não está sendo um rebanho, está sendo levado ao abate. Nós já temos histórias de heroísmo, de soldados, né, de policiais, de comandantes militares, que onde quer que se encontrassem, ofereceram resistência mesmo sabendo que pereceriam. Nós já temos, embora nunca tenhamos desejado, nós já temos um número muito grande de mártires. E a história do nosso povo vai registrar essa data, né, como uma data infame. Imaginem se o povo judeu atacasse posições palestinas ou se nós iniciássemos uma guerra com o Irã durante o Ramadã. Mas os nossos inimigos, eles têm um grande senso de oportunidade. Ética, valores morais nunca tiveram. Imagina se nós decidimos atacar o Irã, porque nós vamos atacar o Irã para nos defender da ameaça nuclear, mas não no Ramadã. Nosso povo foi executado, execuções sumárias nas casas, nas praças, nas ruas, nos prédios públicos, nas delegacias, nas bases militares. Aonde quer que a ordem assassina do Hamas passou, corpos de israelenses tombaram pelas ruas. De Israel. Mas isso é algo que o nosso povo conhece muito bem, porque não há um único milímetro da terra de Israel que não seja banhada pelo sangue do nosso povo. Se não foi o Hamas, foi antes tantos impérios, tantos inimigos. A origem do antissemitismo remonta à própria história da humanidade. E nós vivemos no dia de ontem uma nova noite dos cristais, Kristallnacht. O que nós tínhamos nas ruas era a juventude nazista, eram os paramilitares, né, nazistas, destruindo a vida do nosso povo. É preciso dizer isso. E durante o dia, conforme os relatos iam chegando, só uma imagem permanecia viva na minha mente. É a cavalaria cosaca com seus sabres reluzentes, cortando a cabeça do nosso povo, como fizeram na Ucrânia e na Rússia, não há 1000 anos atrás, mas apenas há 200 anos atrás, ou até menos do que isso. Nosso povo está enfrentando os seus velhos inimigos, e os métodos podem se sofisticar, agora não são sabres, são fuzis, mas o ódio é o mesmo, e a inspiração para o genocídio do povo judeu é a mesma. Eles não lutam pela independência. Se os palestinos quisessem criar um Estado soberano, eles já teriam obtido isso, porque essa era a vontade de Yitzhak Rabin, que eu considero uma vontade equivocada, mas enfim, os sionistas já tiveram poder político para realizar o sonho, né, que na verdade nunca foi sonho, né, do povo palestino. Já tiveram poder e apoio popular em Israel para criar um Estado soberano. E eu vou dizer algo que há muito tempo eu não digo: só existe um povo que se preocupa com os palestinos, e esse povo é o povo judeu. A Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o Irã, o Iraque, eles não têm nenhum apreço, né, pelos islamitas que vivem em Israel. Eles são considerados a escória do mundo árabe. Só nós estendemos a mão para esses assassinos malditos. Só nós, e temos feito isso ao longo desses mais de 70 anos da fundação do Estado de Israel. E qual foi a recompensa que nós tivemos por isso? A morte do nosso povo, a guerra sem fim. Mas isso vai ter fim agora. Isso vai ter que ter fim agora,
porque os erros militares, e eu falo da posição de quem apoia o governo de Netanyahu, de quem participa da base do governo de Netanyahu, os erros militares cometidos pela IDF, que permitiram o genocídio do povo judeu no dia de ontem, ele precisa ser respondido. E esse governo não tem outro caminho agora que não a ocupação militar de Gaza, como eu disse no vídeo de ontem. É preciso acontecer mudanças agora, né? Ben-Gurion, no período que antecede a independência de Israel, fez o acordo possível. Era um acordo horrível. Jerusalém não estava sob nosso controle. A maior parte das terras de Israel que nós recebemos era o deserto do Negev, onde só a genialidade do nosso povo é capaz de criar vida. Mas eles não aceitaram. Os árabes não aceitaram, eles nunca aceitaram compartilhar essa terra conosco. E eles perderam a guerra de independência e nós avançamos as nossas fronteiras porque tínhamos de fazê-lo para garantir a segurança do nosso povo. E veio a guerra de 6 dias e nós reunificamos Jerusalém. E veio a guerra de Yom Kippur e nós conquistamos as colinas de Golã e também o Sinai, que depois nós devolvemos num acordo de paz com o Egito. Nós não escolhemos a guerra, temos vivido isso contra a nossa vontade, mas agora é preciso retomar Gaza. Eu me lembro das imagens dilacerantes, quando Ariel Sharon era primeiro-ministro de Israel, nós tivemos que desocupar Gaza. Vocês pensam que Yitzhak Rabin foi morto por acaso? Porque havia uma imensa insatisfação, não estou defendendo a morte dele, mas eram circunstâncias em que se exigia que o nosso povo abrisse mão até dos túmulos de seus pais em Gaza, para ir viver uma vida num lugar onde eles não tinham nascido, crescido, formado as suas famílias. Nós rasgamos a sociedade israelense para poder dar o território de Gaza a esses animais, a conceder a Cisjordânia, Samaria e Judeia. Esse é o nome. Aos assassinos do nosso povo. E o que nós recebemos? A crueldade, uma crueldade sem fim. A forma como nós fomos assassinados no dia de ontem precisa ser dita. Eu tenho nos nossos grupos no WhatsApp divulgado as imagens mais terríveis. É preciso que as pessoas que nos apoiam no mundo todo digam a verdade. É preciso criar uma opinião pública, porque Gaza vai sangrar. Os bombardeios vão seguir e muitas pessoas vão morrer em Gaza, porque nós não podemos permitir que algo assim volte a acontecer na história de Israel. Não é porque nós queremos vingança, mas porque queremos segurança. E não existe outro caminho para a segurança em Israel que não seja a ocupação de Gaza. Porque eu já tenho 54 anos de idade, eu espero, peço ao Criador, jamais voltar a viver um dia como hoje. Todos nós bestificados diante das notícias que chegavam a cada minuto para nós, não só aumentando o número de mortos, mas a forma. E mulheres israelenses que estão sequestradas agora estão sendo estupradas, crianças mantidas em jaulas, soldados com certeza sendo torturados, e a IDF lutando para conquistar de volta o território que jamais deveria ter sido ocupado pelo Hamas. E eu digo a vocês, nós sobreviveremos. Nós já sobrevivemos a tudo. O Hamas sabe que não pode derrotar Israel. Eles só querem tirar o máximo de vidas do nosso povo para animar, né, a jihad islâmica, para fazer com que eles recebam mais apoio, mais dinheiro, para que os seus líderes fiquem cada vez mais ricos e o seu povo cada vez mais pobre. Porque é fácil manipular uma população desesperada. E não importa quantos jihadistas Israel mate, não vão faltar jovens para substituir essas posições, e é por isso que nós não podemos mais simplesmente fazer uma nova rodada de guerra em Gaza. Nós precisamos dar um fim a isso. E resta saber, já que nós sobreviveremos, quais são as lições que nós vamos tirar disso. Nós confiamos na IDF ou confiamos em Hashem? E muito cuidado com a interpretação das minhas palavras. Eu apoio e rezo para os soldados de Israel todo Shabat, toda vez que eu vejo que é necessário. Sou completamente comprometido com as forças de defesa de Israel. Não sou sionista
mas eles defendem as nossas vidas, são nossos filhos, as nossas crianças. Eu não tenho filhos na IDF, mas cada soldado de Israel é um filho meu também. É assim que a gente os trata. E quando nós perdemos uma vida, uma única vida, cria-se uma comoção nacional. Vocês podem imaginar, mais de 700 mortos, o que se passa nesse momento em Israel. Até porque, se a IDF não der uma resposta à altura, árabes vão começar a ser mortos nas principais cidades israelenses, porque o nosso povo não vai aceitar contabilizar tantos mortos sem que algo de substantivo se modifique. Será que seguiremos sendo tolerantes com os que nos odeiam? Ou nós vamos dar um fim a isso? Que os que nos odeiam fiquem do outro lado da fronteira da Jordânia já é ruim demais. Do outro lado da Síria, pior ainda, do outro lado do Líbano, ainda terrível. Mas dentro do território de Israel não há país do mundo que tenha vivido algo como isso. Não há precedente histórico. Nós estamos criando, serpentes dentro do Estado de Israel. São bases de treinamento militar para nos assassinarem. E nós devemos lutar como lutava o exército do rei Davi. Metade reza, ora, pede ao Criador, e metade vai para o campo de batalha. Foi sempre assim que nós vencemos as nossas guerras. E nós vamos vencer mais uma vez. A minha mensagem é uma mensagem dura, mas ela é uma mensagem de esperança. Nós vamos vencer. Nós temos de criar uma opinião pública internacional que apoie Israel em momentos duros que nós vamos atravessar nos próximos dias. Não pensem, que o número de judeus assassinados não vai aumentar, porque nós vamos perder muitos soldados também nesse conflito. E evidentemente que nós vamos vingar assim a morte daqueles que nós amamos, porque nós exigimos justiça. E vamos continuar apoiando as forças de defesa de Israel para que avancem em direção a Gaza, para que tenham cada vez mais êxito na sua luta, para que não apenas protejam. Nós não queremos mais proteger a fronteira de Israel com Gaza. Nós queremos poder voltar a viver em Gaza. O nosso povo quer voltar a ter paz em toda a terra de Israel. 1,5 milhão de muçulmanos, de árabes e muçulmanos vivem na terra de Israel. E esse número poderia aumentar se houvesse, de fato, desejo de vivermos em paz. Nunca foi um problema para o nosso povo. E saibam que para nós, judeus, a única identidade religiosa que nós reconhecemos como verdadeiramente monoteísta é o Islã. Para nós não seria um problema religioso, nunca foi. Muitas pessoas falam que a guerra é religiosa. Para nós, judeus, não é um problema religioso compartilhar espaços com outros monoteístas. Para nós é um problema quando esses outros monoteístas não pregam uma religião, mas um programa militar, que é isso, que é o Alcorão. É preciso que se diga, o Alcorão não é um testamento de fé, o Alcorão é um programa militar que tem como seu pressuposto fundamental a eliminação da diferença, a eliminação dos inimigos. Inimigos são todos que não são muçulmanos. Essa é a narrativa. E é por isso que 9 em cada 10 guerras no mundo tem sempre islamitas envolvidos, os maometanos. Eles não conseguem viver em paz. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar, meus amigos, porque todo conflito, todos os eventos que têm lugar aqui no mundo físico acontecem primeiro no mundo espiritual. Eu já disse isso a vocês tantas vezes. E talvez nesse momento esteja sendo travada uma batalha nos mundos espirituais. Nós precisamos reforçar o exército de Israel nos mundos espirituais. A oração é o caminho, a conexão com o Criador. É Ele que permitiu que a nossa fronteira fosse invadida, e é Ele que vai permitir que nós, ao final desse processo, saímos mais fortes, mais unidos. Esse é o objetivo principal. Quando eu disse que nós sobreviveremos e aprenderemos ou não com as lições desse processo, eu estava me referindo a isso, a unidade do nosso povo, cada vez maior, que estava comprometida pelas divisões internas. Nós precisamos deixar de lado a superficialidade das nossas diferenças, de nos lembrarmos que nós somos judeus, que nós servimos a um Criador
e que esse Criador governa o mundo, e que Ele tem um plano para o nosso povo. O que nós precisamos é que todos aqueles que amam Israel, amam o povo judeu, né, criem essa corrente de fé, de proteção ao nosso povo, e que nós sejamos capazes de acabar com esse relativismo moral, né, em que a Ucrânia ameaça a soberania russa, dizendo que vai colocar bases da OTAN, e a Rússia atinge a Ucrânia, né, porque ela não permite que essas ameaças ocorram. E muitas pessoas acham isso muito normal, que a Rússia se defenda porque ela foi ameaçada por interesses coloniais ou neocoloniais. E as pessoas acham muito natural que os armênios se defendam, como eu disse antes, que os curdos lutem pela sua independência, que os timorenses tenham conquistado novamente a fórceps da Indonésia, o seu país de volta, mas o povo judeu nunca é contemplado nesse cenário, né, dos que, como minorias, lutam pela sua sobrevivência. Nós nunca entramos nessa contabilidade, já repararam? O nosso povo é sempre o culpado, é o bode expiatório. Nós somos culpados de sobreviver. Nós somos culpados de sobreviver sendo perseguidos e ainda realizarmos coisas impressionantes, milagres extraordinários, tanto no campo do conhecimento, mas sobretudo na fé, meus amigos. Era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vamos reforçar aquela que é a nossa linha de combate. Eu gostaria de estar, eu digo a vocês, com um fuzil na mão, entrando em Gaza agora, mas eu não sou reservista do Exército de Israel, então a minha trincheira, meus amigos, é aqui nas redes sociais, é na fé, na sinagoga, é rezando, é gerando luz que vai proteger o nosso povo. É isso que eu peço a vocês.